Olá, tudo bem com você? Essa é a resolução da questão 9 de problemas de otimização. É uma questão de aplicações de derivada. Bom, o enunciado da questão 9 fala para a gente o seguinte. Um cone reto é cortado por um plano paralelo à sua base. A que distância da base deve ser feito esse corte para que o cone reto de base na seção determinada e de vértice no centro da base do cone dado tenha volume máximo. Bom, enfim, o primeiro passo é você entender o significado geométrico da situação descrita. Então, temos aqui um cone inicial, um cone azul, um cone reto. Nele, a gente imaginou a seção transversal passando paralela à base, certo? E gerando um outro cone, com centro na base do cone dado. Então, a gente tem essa figura e a ideia é o seguinte, determinar essa medida, a distância que a seção tem que estar da base do cone dado, de modo que esse cone interno, o cone inscrito, tenha o volume máximo. Bom, para isso a gente vai fazer o seguinte, considerar R, o raio do cone dado, H, a altura do cone dado, X, o raio da seção e Y, a altura da seção até a base. Considerando essas quatro variáveis, agora entra a parte de conhecimento de geometria plana, porque a gente pode associar essas quatro variáveis através da semelhança de triângulos. Só que para isso você tem que enxergar que aqui nós temos um triângulo retângulo, ângulo reto, retângulo e um ângulo qualquer que eu vou chamar de alfa. E além desse triângulo, a gente pode observar a existência de um outro triângulo menor, aqui. E esse triângulo menor e o triângulo maior, eles são semelhantes pelo caso ângulo-ângulo. Eles possuem um ângulo em comum e possuem ângulos iguais a 90 graus. Então, pelo caso ângulo-ângulo, a gente pode garantir a semelhança desses dois triângulos. E o que a gente ganha com a semelhança desses dois triângulos? Uma propriedade que vem daí. Dois triângulos, quando semelhantes, eles possuem lados proporcionais. E é isso que a gente vai aplicar, né? Só que ainda precisa fazer um detalhe. Porque, note, eu estou falando que o triângulo grande é semelhante ao triângulo pequeno. Daí, há a necessidade de eu reescrever essa medida, que é a medida do ladozinho do triângulo, levando em consideração as variáveis R e X. Daí, a gente pode dizer que essa medida desse lado vai ser R menos X. Bom, aplicando a propriedade de semelhança de triângulos, eu posso falar que a altura do maior está para a base do maior, assim como a altura do menor está para a base do menor. Aplicando o princípio da proporção, isolando a variável y, a gente tem que y passa a ser representado por essa expressão. Bom, por outro lado, como que a gente vai calcular o volume desse cone? O volume do cone é 1/3 da área da base vezes a altura. Como a base é um círculo, a área do círculo, πr ao quadrado. Como o raio aqui está sendo representado por x, o volume vai ser 1/3 de πx ao quadrado de y. Bom, substituindo o y calculado aqui, nós passamos até essa expressão para cálculo do volume. Observe que eu já escrevi que aqui é o volume em função de x. Por quê? Eu vou derivar essa expressão em relação a x. Para isso, basta que eu considere as outras variáveis todas como constante. Enfim, a derivada de x ao quadrado vai ficar 2x, que multiplica π, h e r. E a derivada de x ao cubo vai ficar 3x ao quadrado, que multiplica π e h. Bom, temos essa expressão. O denominador não preciso fazer nada, porque ele é uma constante. Quando que essa derivada vai ser igual a zero? Quando o numerador for igual a zero.
Então, pegando essa expressão, colocando x em evidência, eu passo a ter essa outra expressão. Daqui eu aplico a regra do produto nulo, né? Duas coisas multiplicadas estão dando resultado negativo. Conclusão, duas coisas multiplicadas estão dando resultado igual a zero. Ou seja, ou a primeira é igual a zero, ou a segunda é igual a zero. Se eu isolar a variável x, eu encontro que x vale 2/3 de r. Ou seja, ou x é zero, ou x é 2/3 de r. Essa solução x igual a zero ela é descartada. Motivo, se x for zero, a gente não tem o cone interno. Então, a questão para por aí. Bom, pegando agora esse valor que nós calculamos para o x e voltando ele no valor determinado para y, na hora que a gente fizer essa substituição, a gente conta que o y, a altura que nós temos da base do cone até a seção, tem que ser igual a 1/3 da altura original. Bom, se você quiser verificar que essa situação representa exatamente o valor máximo da função, basta que você pegue e aplique o teste da segunda derivada. Isso está lá em notas de aula, só observar a aplicação do teste, calcular a segunda derivada e substituir o ponto crítico. Ok?